como a definição de limite finito, por assim dizer, a definição de limite infinito não pode ser interpretada como uma técnica para calcular limites infinitos. Você não deve esperar que, ao aplicar a definição de limite infinito a um limite específico, que aquilo será como uma sequência de cálculos que te conduzirá à resposta do problema. Infelizmente, a definição não serve para isso. Até porque, quando você se propõe a aplicar a definição de limite infinito a um limite específico, você já deve ter uma desconfiança que aquele limite é infinito. Essa desconfiança, obviamente, não vem do nada. Você tem que fazer uma análise prévia, você tem que fazer um estudo do comportamento da função quando x assume valores próximos de a. Aí você pode construir uma tabela de valores, né, atribuindo a x valores convenientes. Você pode pensar no gráfico da função. Você pode fazer um exame da lei que define a função. E aí, a partir daquela análise, você começa a observar que aquela função tende a assumir valores muito grandes quando x se aproxima de a. Aí sim, você vai utilizar a definição como um teste de verificação. Ao aplicar a definição, você vai fazer isso com o objetivo de confirmar ou não aquela impressão que você tem que o limite é infinito. Por tudo isso, a definição de limite infinito, assim como a definição de limite finito, tem pouca utilidade prática, né? A gente precisa desenvolver técnicas que permitem o cálculo do limite infinito sem que você precise usar a definição. Mas mesmo assim, é muito importante que você entenda a definição, né? E por isso mesmo que é bom que nós façamos pelo menos um exemplo de limite infinito pela definição. E é exatamente o meu propósito nesta aula. A aula 11, verificando um limite infinito pela definição. O limite que eu escolhi para verificar pela definição é este que está aí na sua tela. Vamos mostrar que o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, com x tendendo para 1, é mais infinito. Observe que a função sobre a qual incide o limite é exatamente a função que nós trabalhamos na aula anterior, na aula que nos levou a formalizar o conceito de limite infinito. E aí você deve lembrar que nós já fizemos aquela análise prévia sobre essa função. Nós estudamos o comportamento dessa função para valores de x próximos de 1. A proposta aqui é fazer com que x assuma valores próximos de 1. E a nossa análise, que envolveu tabela, que envolveu gráfico, enfim, uma série de coisas, nos levou à seguinte impressão, que essa função que está destacada aqui tende a assumir valores muito grandes, aparentemente tão grande quanto nós desejarmos. E aí, de acordo com a definição que foi estabelecida, é bastante razoável que nós desconfiemos que o limite dessa função que está aqui seja mais infinito, né? E vamos provar isso, ok? E vamos provar pela definição. Eis aqui a definição de limite. Na verdade, eu não trouxe a definição completa, mas sim o que importa, a essência da definição, né? E essa definição, ela existe para dar um significado para este símbolo aqui. O que significa dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende para a, é mais infinito? Do ponto de vista informal, dizer que o limite da função é mais infinito quando x tende para a, significa que você tem a capacidade de tornar o valor de f de x tão grande quanto você queira, bastando para isso que você escolha valores de x suficientemente próximos de a. Suficientemente próximos de a. Ok? E do ponto de vista formal, o que significa dizer que o limite de f de x, quando x tende para a, é mais infinito?
Primeiro passo. Para que o limite da função seja mais infinito, ou seja, para que a função tenha a capacidade de superar qualquer quantidade finita, por maior que seja, então o primeiro passo é estabeleça o quão grande você deseja que o f de x seja. E aqui na definição, a letra que simboliza o quanto você deseja que a função seja grande é esse número m. Então, é dado um m. Para facilitar a visualização, né, da definição, vamos deixar um gráfico aqui. E com esse gráfico a gente vai interpretando as coisas que aparecem ali na definição. Então, como eu disse, é dado um m. Né? Então, esse m é como se você impusesse um desafio. Não. Eu quero que a função supere este patamar aqui, esse número m. Esse número m aqui é dado aqui no eixo y. Então, você deseja agora que o f de x supere aquele m. Então, dado m, vamos olhar de novo para a definição, você deseja, olhe lá para o final da definição, está aqui. Você deseja que o f de x supere m. Mas assim, para que f de x supere m, você tem que lembrar que o f de x é o y. Como a própria fala sugere, f de x depende de x. Então, para que f de x supere m, você tem que saber quais são os valores de x que possibilitarão que o y, que o f de x supere m. Então, uma vez estabelecido aqui, uma vez estabelecido o nível que você quer superar, né, o patamar m, você agora tem que ir lá para o eixo x. Essa construção aqui é meramente ilustrativa. Né? Você vai lá para o eixo x, aqui é o ponto A no caso, né? Tá um ali, mas vamos lembrar que a definição ali está genérica. Então você projeta aqui no eixo x, e aí você percebe que a figura sugere que há um intervalo aqui, né? Há um intervalo, e com a seguinte propriedade: quando você escolhe um valor de x aqui nesse intervalo, né? Quando você pega um x aqui, o que é que vai acontecer com f de x? Vamos lá até o gráfico, lembrando que isso aqui é uma construção ilustrativa. Aí você percebe que escolhendo o valor de x ali, naquele intervalo, o f de x vai superar aquele m. Então, olhando de novo para a definição, dado m, esse m é uma imposição do quão grande você deseja que a função seja. Você estabeleceu ali um nível bem alto e você espera que a função supere. Como a função depende do x, você tem que agora descobrir onde escolher os valores de x que tornem o f de x maior que m. E aí, o número que expressa, né, a região em torno do ponto A, na qual você vai escolher os valores de x cujas imagens superarão m, é o número delta. Né? Então aqui, ó, veja bem. Se o limite for infinito, dado qualquer m, por maior que seja o número, sempre você vai ser capaz de encontrar um delta. E esse delta você pode pensar, ele expressa mais ou menos o máximo que você pode se afastar do ponto de análise. Você está fazendo x se aproximar de A, não é isso? Então, A é o ponto de análise. Então, aquele delta, ele diz, mais ou menos, que é o máximo que você pode fazer com que o x se afaste do ponto de análise, de modo que o f de x supere aquele m. Né? Então, o delta é o seguinte. Imagine que foi dado o m, e aí você tem aqui o ponto A. Dado aquele m, você, aqui o ponto A, né? Você encontra agora um delta. O delta, ele define o tamanho desse intervalo. Então, é delta para um lado, então aqui é A menos delta. Então, aqui você lançou delta, né? Aí você vai lançar agora delta para o outro lado. Então, daqui para cá, digamos que é delta. Então, aqui eu tenho A mais delta.
Então, dado n, você tem que ser capaz de encontrar esse delta. E o que é que espera-se desse delta? Que se você escolher qualquer valor de x dentro desse intervalo que vai de a menos delta até a mais delta, qualquer x aqui dentro que seja distinto de a, o que é que você espera? O que é que vai acontecer quando você calcular o f desse x, a imagem desse x? O f de x vai superar m. Né? Então, se o limite for mais infinito, qualquer que seja o m estabelecido, por maior que seja o número, sempre você vai conseguir aquele delta com essa propriedade. Se você conseguir mostrar que para cada m você encontra o delta, está provado que o limite é mais infinito. Beleza? Bom, próximo passo é o seguinte. A definição está aí, está compreendida. Vamos agora adaptar essa definição ao limite que foi proposto. Deixa eu tirar esse gráfico daqui, só para ilustrar. Pronto, está tudo apagado. Beleza? Vamos voltar ao limite que foi proposto lá em cima. Veja bem. O limite é o limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado com x tendendo para 1. Queremos provar que ele é mais infinito. Então, o limite em questão é o limite. No caso, o f de x é 1 sobre x menos 1 ao quadrado, com x tendendo para 1. Queremos mostrar que esse limite que ele é mais infinito. Certo? Bom, o que é que significa mostrar isso? Isso daqui equivale a dizer o quê? Que qualquer que seja o m maior que zero, então, qualquer que seja o número que você escolher, qualquer número positivo, m, a gente tem que pensar que esse m é grande. Os grandes é que tem graça. Então, a gente tem que mostrar que, dado qualquer m, nós temos que ser capazes de encontrar um delta maior que zero, tal que, se você pegar a distância de x até a, o a no caso é 1, porque o x está tendendo para 1, né? Menor que delta e ao mesmo tempo maior que zero. Né? Lembrando que, olha aquele desenho, você tem um aqui no meio. Aí aquele delta define um intervalo. Né? Então eu tenho aqui 1 menos delta, 1 mais delta. Né? E este intervalo que nós encontramos, né, para aquele m que foi dado, ele tem aquela propriedade. Se você escolher um x aqui dentro, o f de x vai superar m. Mas o que significa escolher o x aqui dentro? Olha, daqui para cá, do centro do intervalo para cá, o comprimento é delta. Então, se o x está dentro do intervalo, a distância de x até 1, que é o centro do intervalo, certamente é menor que delta. Então, delta é o tamanho do meio do intervalo até qualquer uma das suas extremidades, da extremidade inferior ou da superior. Então, se o x está dentro do intervalo, certamente a distância daquele x até o centro do intervalo é menor que delta. E aí você percebe na definição que isso daqui é o módulo da diferença entre x e 1. E o módulo da diferença, como nós vimos na aula de limite, é a distância entre x e 1. Né? Então, dizer que a distância entre x e 1 é menor que delta e maior que zero, significa dizer que você está escolhendo valores de x dentro do intervalo de centro 1 e raio delta. E mais ainda, que você está escolhendo valores de x diferentes de 1. Por isso que você coloca aqui o maior que zero. Porque a única chance daquele módulo de x menos 1 ser zero é se o x for igual a 1. Mas como nós estamos fazendo o x tender para 1, nós não estamos interessados em saber o que ocorre para x igual a 1. E neste caso, o x nem pode ser igual a 1. Porque se o x for igual a 1 naquela função que está lá em cima, né, a função cujo limite nós queremos calcular,
você vai ter o denominador zero. O denominador zero não faz sentido, beleza? Então, adaptando a definição ao limite em questão, espera-se que com aquele delta que você espera, se você pegar valores de x a uma distância de 1 menor que delta, a seta saiu bizarra aqui, nós vamos ter a função em questão é 1 sobre x menos 1 ao quadrado, e aí nós teremos isso daqui maior que m, desde que a gente escolha valores de x convenientes. E os valores de x convenientes são esses. Então, essencialmente, o que significa provar que o limite é mais infinito pela definição? Vai ser dado um m, e você tem que encontrar uma regra que permita que, independente da escolha do m, você consegue encontrar o delta, tal que esta implicação aqui se verifique. Então, nós temos que provar esta implicação aqui, né? E se nós conseguirmos, aí, de fato, o limite será mais infinito. Então, vamos fazer isso agora. Vamos começar, então, a prova, né? Prova. Como é que começa a prova? Começa assim, ó. Dado um m maior que zero, dado um m maior que zero, nós agora temos que encontrar o delta, né? Qual deve ser esse delta? Observe que o delta depende do m escolhido. O m estabelece o quão grande você deseja que a função seja. E o delta lhe diz qual a região em torno do ponto de observação na qual você vai escolher os valores de x cujas imagens superarão aquele m definido. Beleza, dado m maior que zero, qual deve ser o delta? Eu afirmo para você, tome delta igual a 1 sobre a raiz quadrada daquele m que foi dado. Calma, não desista do curso, não se entregue ao alcoolismo, aos videogames, às redes sociais. Calma, eu vou explicar por que o delta tem que ser aquele, né? No final eu vou explicar, certo? Essa conta eu já fiz, por isso que eu já sei qual é aquele delta. E as demonstrações de limites infinitos, elas sempre são assim. Você imagina qual deve ser o delta e aí você prova que aquele delta funciona. Então eu já fiz o cálculo do delta e vou fazer no final. Então o meu desafio agora é provar para você que este delta funciona, que aquela implicação que está em destaque aqui, ó, vou dar mais um destaque para ela, que esta implicação poderá ser provada se o delta escolhido for aquele. E mais ainda, eu vou fazer um comentário. Quando eu afirmo que o delta é igual a isso, na verdade não precisa ser igual. Porque veja bem, se você encontra um delta, você conseguiu encontrar o intervalo onde é garantido que, escolhendo valores de x naquele intervalo, valores de x distintos do ponto de observação. Então, se você escolher x naquele intervalo, o f de x vai superar n. Se você reduzir o intervalo, certamente a propriedade não será perdida. Porque reduzindo, você aumenta até a sua segurança. Você está mais próximo do ponto de observação. Então, se eu provar que aquele delta funciona, na verdade, qualquer delta que for menor que aquele número, menor, mas positivo. Então, qualquer delta menor ou igual que isso e positivo funcionará também. Mas eu vou deixar o igual, que deixa a demonstração mais bonita, mais limpa. Assim, agora vamos provar que a implicação vai ser válida. Assim, se, né, o que é que propõe? Qual é a hipótese que você tem que fazer? Você tem que supor isso. Supor que você está escolhendo valores de x a uma distância de 1 menor que delta. Valores de x distintos de 1. Então, se você supuser que
a distância de x até 1 é menor do que esse delta que eu estou escolhendo, que é 1 sobre a raiz quadrada de m. E além disso, que isso daqui é positivo, então, o que vai acontecer? Supondo isso, o que eu desejo? Eu desejo que a função, lembrando que nós desejamos que a função supere m. Então a pergunta é, eu posso concluir que esta função supera m com base na hipótese que foi estabelecida, ou seja, com essa hipótese aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos forçar o aparecimento do f de x. Como é que eu vou forçar o aparecimento do f de x? Fazendo as contas que te levarão a aparecer esta expressão aqui, que é o f de x, né? Então vamos lá. Qual é a primeira conta que eu devo fazer aqui com esta desigualdade aqui? Eu tenho que elevar ao quadrado, porque repare que o x menos 1 está ao quadrado, né? Aqui na função, né? O f de x, o x menos 1 aparece ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado? Se eu elevar essa desigualdade aí ao quadrado, eu vou ficar com 0 menor que o quadrado do módulo de x menos 1. Então, é o módulo de x menos 1 ao quadrado. Menor que, elevando ao quadrado esse 1 sobre raiz de m, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Sobre raiz de m ao quadrado vai dar m, né? Lembrando aqui, ó, raiz de m ao quadrado, certo? A raiz de m ao quadrado, isso daqui, veja bem, você está extraindo a raiz quadrada de um número m, este m, inclusive, ele já é positivo, né? E aí você extrai a raiz quadrada e depois você eleva ao quadrado de novo. Então você volta para o mesmo número m, ok? Então observe que o número m já é positivo, não precisa de nenhum módulo, nada ali. Então a raiz quadrada de m ao quadrado é o m de novo. Então por isso que aquela raiz desapareceu. Bom, observe uma coisa que nós podemos fazer. Veja bem, você percebe que tem essas barrinhas do módulo aqui, né? Você tem aqui o módulo de x menos 1 ao quadrado. O módulo deixa o resultado não negativo. Naquele caso particular, deixa o resultado positivo. Quando eu elevo ao quadrado, é como se fosse uma redundância, né? O módulo deixa positivo e o quadrado também. Então, a partir do momento que tem ali o quadrado, você não precisa mais escrever o módulo, porque o quadrado terá, em termos de sinal, o mesmo efeito que o módulo. Então, eu vou trocar aquelas duas barrinhas de módulo por parênteses. E não vai ter nenhum prejuízo, certo? Muito pelo contrário. Você está cada vez mais próximo de obter o f de x, né? Lembrando, olha aqui para o f de x. Vou botar aqui os olhos no f de x. Todas as contas que eu estou fazendo, né, é para forçar o aparecimento do f de x. Já apareceu aqui, ó. Olha aqui na linha cá embaixo, já apareceu x menos 1 ao quadrado. Só que o f de x não é x menos 1 ao quadrado, é o inverso. É o inverso de x menos 1 ao quadrado, né? Então, o que acontece? O próximo passo aqui agora é inverter. Então, eu vou pegar esta desigualdade aqui, né? Mais precisamente esta desigualdade aqui, ó, e vou inverter, até porque eu não posso inverter o zero, né? Então, o fato de que esse x menos 1 ao quadrado é positivo é crucial. Essa hipótese aí do positivo, né, garante que aquele x menos 1 ao quadrado não é zero. Como x ao quadrado menos 1, x menos 1 ao quadrado não é zero, eu posso inverter. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que está aqui e nós vamos inverter, né? E aí você tem que fazer um teste aqui antes. Ó. Veja bem, se eu tenho, digamos,
2 é menor que 5. O que acontece quando eu inverto o 2 e inverto o 5? Continua menor? Não, né? Muda, né? A desigualdade inverte. Então, se 2 é menor que 5, quando eu inverto, passa a ser maior. Meio é 0,5. 0,5 é maior que 1 sobre 5 é 0,2. Então, observe, se eu partir de uma desigualdade entre dois números aqui não nulos, e positivos no caso, quando eu invertê-los, a desigualdade também será invertida. Né? Então, isso aqui foi só um comentário. Vamos apagar isso aqui, já não é mais útil. E aí sim, vamos agora fazer a conclusão, a inversão. Bom, com base nessa hipótese que isso daqui que está aqui embaixo, ó, esse x menos 1 ao quadrado é positivo. Então, o inverso dele é possível de ser feito, né? É possível inverter partindo da hipótese que aquilo é positivo. Como eu estou invertendo, do outro lado, no lugar de 1 sobre m, passa a ser m sobre 1. E m sobre 1 é m. E o que era menor, já que eu inverti, passa a ser maior. Veja bem que lindo. Acabamos de demonstrar que o limite em questão, de fato, é mais infinito. Porque lembre-se que tudo se resumia a provar esta implicação aqui. Ou seja, eu tinha que partir dessa hipótese, né? Partindo dessa hipótese, eu tinha que provar o outro lado. Vamos lembrar a hipótese que foi feita? Foi dado um M. Para este M, eu escolhi esse delta aqui, que eu ainda vou justificar por que eu fiz a escolha dele, o que foi que me levou a escolher aquele delta. E aí, partindo da hipótese que a distância de x até 1 é menor do que o delta que eu escolhi e maior que zero, eu consegui concluir no final o que eu queria. Eu acabei de tornar a função maior do que o m que foi estabelecido. Como esse m é uma letra, é genérico. Aquele m pode ser qualquer número. Então aquele m ali vale para qualquer número. Isso é uma prova matemática. Numa prova matemática você não pode particularizar. Não adianta eu provar para 1 milhão, para 10 milhões, para 1 trilhão e a coisa falhar para 10 quintilhões. No momento que eu coloco ali m, está provado para qualquer número, por maior que ele seja. Ok? Beleza. Um exercício que eu sugiro para você. Bom, se você é mais cético e ainda assim não acredita, né, no que foi provado, eu sugiro um exercício. Escolha um valor de m que você julga grande. Por exemplo, 1 milhão. Né? Então, pegue o m igual a 1 milhão. Então, é como se você estivesse impondo um desafio para aquela função. Né? Se aquele 1 milhão falasse, ele diria para a função, supere-me. Né? Então, beleza. Dado aquele m 1 milhão, agora você tem que descobrir o delta. De acordo com a formulazinha que eu trouxe aqui para você, vamos lembrar dela? O delta tem que ser o inverso da raiz quadrada de m. Então, se o m for 1 milhão, a raiz quadrada de 1 milhão é 1000. Então vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 milhão, 1 sobre 1000, 1 milésimo. Então, significa o seguinte, que se você pegar aqui o ponto de observação, que é 1, jogar 1 milésimo para a direita, para a esquerda, melhor dizendo. Então eu tenho aqui 1 menos 1 milésimo é 0,999. Aqui tem uma lente, né? Ampliando, né? Aqui é uma lente. Horrível essa lente. Para que você possa enxergar o intervalo. Então, vou jogar 1 milésimo para um lado, 1 milésimo para o outro. E aí, eu aposto minha coleção de figurinhas da Hello Kitty, que é uma das coisas mais valiosas que eu tenho, que se você escolher um valor de x aqui dentro, qualquer número entre 999 milésimos e 1 inteiro e 1 milésimo, qualquer número diferente de 1, claro,
Eu garanto a você que quando você pegar esse número que você escolheu, substituir lá na função, o resultado, ou seja, a imagem, vai superar aquele 1 milhão que você estabeleceu. Para finalizar a aula, falta agora explicar por que o delta tem que ser 1 sobre a raiz quadrada de m. Vamos lá. Nós vimos que, dado m maior que zero, basta escolhermos delta igual a 1 sobre a raiz quadrada de m e teremos o seguinte, 2 pontos. Se você pegar a distância de x até 1 menor do que aquele delta que está lá em cima e maior que zero, como consequência, o f de x, a função, vamos colocar a função mesmo, a função que é 1 sobre x menos 1 ao quadrado, isso daqui vai superar m. E dessa forma, nós tornamos a função tão grande quanto desejarmos. Ok, o que foi que me levou a escolher esse delta aqui? Bom, como é que geralmente nós fazemos esse tipo de conta? Descobrir o delta a partir do m que foi dado. Vamos pensar da seguinte forma. O que é que nós desejamos? Quando você está dizendo que o limite da função é mais infinito, ou pelo menos está desconfiado disso, você está desconfiado que aquela função, que você pode tornar aquela função tão grande quanto você quer. E nós sabemos que este número m que é dado estabelece o quanto você deseja que a função seja grande. Então você quer, o que é que você quer? Qual é o seu desejo? Que o f de x, que a função supere aquele m, por maior que ele seja. Né? Então é o seguinte, eu vou partir daquilo que eu desejo para tentar descobrir qual é o delta que tem que ser escolhido. Então vamos partir do desejo. Bom, eu desejo que 1 sobre x menos 1 ao quadrado, eu desejo que isso seja maior do que m. E aí a gente vai analisar isso para ver se a gente consegue tirar alguma conclusão sobre o x. Né? Observe que o x está numa posição ingrata, ele está lá no denominador. E eu quero dar um destaque ao x, eu quero descobrir o que é que eu devo fazer com o x e não com o inverso lá do x. Então é interessante que nós coloquemos aquele x menos 1 ao quadrado no patamar de numerador. E aí eu vou inverter esta fração, né? Eu vou inverter essa fração. E pronto, inverti. Então, no lugar de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, eu vou ter agora x menos 1 ao quadrado sobre 1. Inverti. Mas sobre 1, convenhamos, não precisa escrever sobre 1. Então, vai ficar assim. Então, como eu inverti, o que é maior passa a ser menor. E o que é m passa a ser aqui 1 sobre m. Eu inverti os dois membros dessa desigualdade. Ok? Beleza. Observe que já está ali 1 sobre m. Ok. Bom, como eu disse, eu parti daquilo que eu desejo que a função supere m. Já descaracterizei ali a função para ver o que é que eu preciso fazer com x. Só que aquele x está ali meio que ao quadrado. Né? E eu quero saber o que eu preciso fazer com o x sem o quadrado. Temos que tirar aquele quadrado dali. Como é que eu faço para aquele quadrado sair dali? Basta que eu extraia a raiz quadrada membro a membro. E eu vou me aproveitar do fato que a raiz quadrada é uma função crescente. Então, se você tem uma desigualdade entre dois números positivos, extraindo as raízes quadradas, a desigualdade será mantida. Então, vamos fazer isso, vamos extrair a raiz quadrada. Né? Bom, extraindo a raiz quadrada, aí vamos ver o que é, vamos pensar aqui, ó.
Nós vimos nessa aula aqui que a raiz quadrada de m ao quadrado, que isso daqui era m, certo? De fato, a partir do momento que tem aqui a raiz quadrada de m, este m aqui já satisfaz a condição de existência da raiz. Esse m aqui ele já é positivo. E aí o quadrado vem depois. Ok? Beleza? Então aqui de fato a raiz quadrada de m elevado ao quadrado vai dar m, porque aquele m é positivo. E de fato, lembra a definição do m, ele é positivo. Agora a gente está fazendo uma coisa diferente. Eu pergunto a você, quanto vale, eu vou até trocar a letra, quanto vale a raiz quadrada de a ao quadrado? Raiz quadrada de a ao quadrado. Veja bem, observe que a raiz ela não está incidindo sobre o a. Ela está incidindo sobre o quadrado de a. Então, aquele a que está ali, nada impede agora que ele seja negativo. Porque você não vai estar extraindo a raiz quadrada de um número negativo. Porque aquele número que pode ser eventualmente negativo, ao elevarmos ele ao quadrado, ele torna-se positivo. E aí, quando a raiz quadrada incidir, incidirá sobre um número positivo, não vai ter problema. Né? Bom, o que eu quero dizer? Neste caso aqui, como aquele número a ele pode ser positivo ou negativo, porque o quadrado salva a situação, e quando a raiz quadrada incidir, já vai incidir sobre o número positivo. Então, neste caso, você não pode dizer que a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Porque se aquele a for negativo, então imagine a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Você sabe que menos 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Mas se você diz que a raiz quadrada de a ao quadrado é a, neste caso você está dizendo que a raiz quadrada aqui vai dar menos 2. E aí você acabou de violar a definição de raiz quadrada. Em R, a raiz quadrada de um número não negativo é, por definição, um número real não negativo. Não tem como você ter como resultado de uma raiz quadrada de um número real o resultado ser negativo. Né? Então, para que você se garanta, para que a coisa fique correta, a raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. Porque aí, se o a for positivo ou negativo, o resultado daquela raiz quadrada sempre vai ser um número positivo. Né? O a pode ser zero, a raiz quadrada de zero é zero. Ok? Bom, beleza. Vamos voltar aqui. E aí, uma vez que você extrai ali a raiz quadrada, o que vai acontecer quando você extrair a raiz quadrada? A raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, isso daqui é o módulo de x menos 1, quando você extrai a raiz. Isso aqui vai ser menor. Raiz quadrada, que é uma raiz quadrada, né? Meio estranha. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de m é a raiz quadrada de m. Beleza? Observe o que apareceu. Olha a definição. Eu quero encontrar um delta tal que, se o módulo de x menos 1 for menor que delta, ó, módulo de x menos 1 menor que, aqui nós temos o candidato a delta. E aí o f de x vai superar m. Perceba que nós partimos do nosso desejo e descobrimos o que fazer para que nosso desejo se realize. Basta pegar o módulo de x menos 1 menor que delta e o delta tem que ser esse. Bom, observe que há ainda alguns ajustes aqui a fazer. Perceba, todo esse cálculo que nós fizemos, ó, nós começamos aqui, viemos para cá e no terceiro ato encontramos isso aqui. Perceba que esse cálculo ele é completamente reversível. Eu posso, repare que eu parti disso daqui e cheguei até isso. Você percebe que o contrário também é possível? Eu posso partir disso e chegar nisso. É fácil ver isso, que você pode reverter o processo. Só que com um detalhe.
você só pode reverter o processo se você impuser que isso daqui é positivo. Porque lembre-se que se você partir disso, para chegar nisso, na última etapa do processo, que é daqui para cá, você vai ter que inverter o x menos 1 ao quadrado. Então, você só pode inverter um número se ele for diferente de zero. Então, é crucial, para fazer o caminho inverso, que você imponha que o módulo de x menos 1 seja maior que zero. Então, o que foi que nós acabamos de provar? Que o delta de fato tem que ser aquele. Se você pegar a distância de x até 1 menor do que o inverso da raiz quadrada de m, como consequência, o f de x, que é a função 1 sobre x menos 1 ao quadrado, vai superar o m. E se ele for colossal, imenso, gigantesco, ainda assim eu tenho como fazer com que f de x supere m, bastando para isso que você escolha este delta. Este tem que ser o delta. E agora está explicado por que lá no início da demonstração eu escolhi esse delta aqui. Ok, a aula está finalizada. E aí não custa nada lembrar que a definição é bonita, ela é linda, é maravilhosa, mas ela não tem utilidade prática, certo? O que nós vamos fazer a partir da próxima aula é desenvolver as técnicas necessárias para calcular limites do tipo infinito sem precisar da definição de limite infinito.